Mas não foram só a política e a economia que marcaram o nosso noticiário neste ano de 2024. A gente teve também a tragédia no Rio Grande do Sul, uma tragédia muito triste que gerou muitas vítimas. Quantos municípios não foram afetados por essa tragédia marcante do ano de 2024? Tragédias que aconteceram por aqui, que chegaram a repercutir em todo o mundo. Entre elas, justamente estes temporais que atingiram todo o estado do Rio Grande do Sul ao longo do mês de maio. Várias cidades ficaram embaixo d'água, literalmente embaixo d'água mesmo, cobertas de água. Centenas de milhares de gaúchos perderam suas casas e mais de 180 pessoas morreram. A devastação também afetou a economia e o agronegócio da região, que ainda luta para se recuperar. Ricardo Rous, o que foi isso esse ano, hein? O Brasil inteiro e o mundo, na verdade, mirando seus olhos para a nossa região sul, para o Rio Grande do Sul, várias cidades que foram afetadas, mas muitas famílias perderam as suas casas, perderam seus parentes, né? Mais de 180 mortes, perderam tudo, na verdade. E aí, no meio de tanta coisa ruim que aconteceu com tanta gente, a gente também viu uma grande mobilização de solidariedade também, né? O que a gente teve de doação, de pessoas dedicando as suas empresas, os seus patrimônios, o seu tempo, voluntários que foram lá para o Rio Grande do Sul, também, de alguma maneira, mostrou uma parte boa do Brasil, que foi a solidariedade brasileira, né? Verdade, realmente uma grande tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, e nós vimos aí a mobilidade e a mobilização, na verdade, de todos os brasileiros, ou de uma grande parte dos brasileiros que se comoveram com essas tragédias que tiraram a vida de mais de 180 pessoas no Rio Grande do Sul. Tiveram mobilizações de todos os estados, todo mundo participou e foi, de certa maneira, algo importante, né? Nesse momento de dificuldade, nós vimos aí que o brasileiro conseguiu se mobilizar e estar junto com os nossos irmãos gaúchos nessa tragédia. Nós vimos também uma participação do governo, que o governo se manifestou lá, e no último mês de novembro também o governo tirando um pouco o pé do acelerador e cortando aí cerca de 5 bilhões que haviam sido prometidos lá atrás, no meio das tragédias do Rio Grande do Sul. Diminuiu um pouco esse acalanto tão necessário que foi prometido lá atrás, mas que não vai chegar agora no final do ano. Wilson Pedroso. Eu acho assim, existe um desequilíbrio na natureza, né? Isso... O Rio Grande do Sul não foi o primeiro local no mundo que teve algo dessa magnitude, né? Eu acho que as pessoas, a gente falou do G20, aí se fala muito em... vieram falar sobre sustentabilidade, mas a gente não vê coisas reais, né? Eu acho que os dirigentes mundiais gostam da chancela, gostam de falar de meio ambiente, mas na prática mesmo é pouco resultado, pouca ação, pouco dinheiro. E se a gente não fizer dar uma atenção maior para a questão do meio ambiente, situações como aconteceram no Rio Grande do Sul e que acontecem em outros municípios, São Paulo mesmo, que é uma chuvinha aqui, só que vira um furdúncio, né? Vira um furdúncio. Então eu acho que a atenção no meio ambiente tem que ser importante, porque sair do discurso e começar a ir para a prática, porque desastres ambientais vão cada vez ficar de forma mais constante no nosso dia a dia. E aí, Diogo da Luz? Eu não consigo me ater a essa ideia de que é o clima. Realmente eu sei que se fala muito, etc., mas eu não consigo me ater. Veja o caso de Porto Alegre, que foi a região mais atingida. Porto Alegre e região. Ali é um lugar de escoar a água lentamente mesmo. Toda aquela área é assim. Tanto que faz 80 anos, mais ou menos, nós tivemos o mesmo tipo de chuva lá. E pensar que uma chuva dessas a cada 80 anos seja uma catástrofe é não olhar para a história do mundo. Mas você não acha que tem mudanças climáticas? Eu não quero negar mudanças, não é isso que eu quero dizer, mas eu acho muito ruim. Parece que os nossos políticos todos atribuem a questão a mudanças climáticas, por causa disso querem aumentar a tributação, mas não fazem nada de concreto. Veja o caso de Porto Alegre. De 80 anos para cá, quando teve essa chuva tão intensa, já em 1941, se não me engano, o que fizeram? Algumas comportas importantes que não tiveram manutenção e não funcionaram dessa vez. E desde essa última cheia, que já tem mais de 6 meses, que medidas concretas tomaram, a não ser
o fechamento de algumas empresas, que é a pior das medidas. Eu não vejo em nenhum lugar do mundo tomarem medidas realmente concretas. O que me parece é que nós estamos ficando cada vez mais desafiadores do clima, cada vez mais pessoas se colocam em locais onde a cada 80, 100, 150 anos podem acontecer chuvas intensas ou catástrofes que sejam, e aí quando elas acontecem, mas choveu demais e a culpa é do clima. Não acho assim, não. E aí, Acácio, você concorda inteiramente com o Diogo? Todo problema complexo tem uma solução fácil e errada. Eu acho que essa questão do clima é um pouco isso. Existem inúmeros responsáveis por isso, nós principalmente somos os grandes responsáveis por isso, mas a solução ela é muito mais complexa do que parece. São medidas que levarão anos para serem implementadas, para serem executadas, e demorarão outros tantos anos para nós vivermos os efeitos dessas medidas. Fato é que nós somos, e isso é inegável, destruindo o mundo, contribuindo para todas essas catástrofes que nós enfrentamos nos últimos anos, mas, verdade seja dita, a gente não vai conseguir resolver num passe de mágica. Depende de uma atuação conjunta, depende desses esforços conjuntos. Mas fato é que a gente vai ter que conviver com os efeitos delas e serão cada vez mais frequentes. Para mim, Raquel, parece assim, discordando em parte com o nosso enciclopédia do programa, Diogo Data Luz, me parece um pouco óbvio que a gente tem os efeitos climáticos, porque já há muitos anos a gente não usa energias renováveis. O que significa isso? A gente tem o uso daquilo que está sob a terra, mas que vai se renovando, ou seja, vai trocando carbono por oxigênio, e a gente, além disso, também tem aquilo que só vira carbono, que não tem a troca, que é justamente os combustíveis fósseis, né? Depois que eu passei a entender de verdade do que se tratam as energias renováveis, as energias limpas, eu comecei a enxergar de uma maneira um pouco mais clara justamente as consequências disso na natureza. Porque é inevitável que, assim, depois de quantos anos que a gente tem na humanidade aí, mais moderna, depois de algumas décadas, colocando muito mais carbono na atmosfera, isso vai cobrar a fatura uma hora. Eu acho que tem sim a ver com as mudanças climáticas e de que para as próximas gerações, e não é só de amor ao meio ambiente, as próximas gerações, aos meus netos, claro, tudo isso é muito bonito, mas até mesmo de lidar com os efeitos econômicos disso, que pode ser muito bom para o Brasil em específico, né? E o interessante é que esse fato que iriam ter enchentes e inundações no sul e super secas no Nordeste foi um prognóstico feito na época do governo da Dilma. E ali esses estudiosos que foram de universidades, que apresentaram um relatório climático justamente para que ela pudesse ali tomar decisões, foi omitido, foi colocado na gaveta e esses estudiosos demitidos do governo à época da Dilma. Mas outro fato também que chama atenção nas tragédias, nas catástrofes que ocorreram ali no Rio Grande do Sul, foi a criminalidade. E ali demonstra de fato o intuito perverso, covarde, o oportunismo do criminoso. O criminoso, ele busca facilidades, ele busca oportunidade, subjugando o povo, a população, não importando com as dores e com uma tragédia, com uma catástrofe, inclusive pagando e cobrando, né? Cobrando pedágio para que essa população, desprovida das suas casas, lares, de tudo, ainda tivessem que pagar para essas facções criminosas. Então a gente vê que, inclusive, polícias aqui do estado de São Paulo, polícias que inclusive meu marido faz parte do grupo de operações especiais, né, do Garra, foram para o Rio Grande do Sul para proteger a população lá desabrigada, desamparada e subjugada aos criminosos. Mexe com a Raquel, amigo. Mexe com a Raquel. Primeiro que ela já é a delegada, já está armada. Outro dia ela estava com um pingente aqui de um revólver, né?
Além disso, o marido também é do Garra. Mexe com a Raquel. Ainda bem que eu tô do lado da Raquel aqui, ó. Segurança garantida. Mas isso aí foi feio também. Saber se não é perigoso estar do lado dela também, não? Não, é uma segurança. Se o marido dela não gostar se o marido dela não gostar da tua cara. Não. Brincadeira, é Você brincadeira. sabe que a Raquel é Raquel Galinatti, mas é Raquel Kobashi Galinatti, não é isso? É Kobashi e Kobayashi. Eu sou Kobayashi. Então a gente é semi-primo. Quase primo. Semi-primo. Inclusive, um abraço pro marido da Raquel. É isso aí. Agora você fez política. E pra minha esposa também, que está na audiência do Tá Na Roda desse domingão. O Ricardo Rose, meu amigo, não foge do assunto, não. Fala aí dessa coisa da criminalidade no Rio Grande do Sul. Foi pra assustar, né? As pessoas deixavam as suas casas, por motivos óbvios, estava ali casas debaixo d'água, e os criminosos iam lá tirar o pouco que restava dentro dessas casas. Impressionante, né? É impressionante. Isso aí devia ser punido mais gravemente, inclusive. Inacreditável, mas infelizmente criminosos agem, né, de formas absurdas, e foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, não diferente. Mas o que eu acho, o Kobayashi, com relação também a essa lógica de mudanças climáticas e tal, eu acho que nós, em especial aqui no Brasil, quando nós estamos no meio da tragédia, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, todo mundo se mobiliza, pelo menos a grande maioria das pessoas, né, se mobilizam, participam, há grandes discussões, há embates locais, estaduais, nacionais e tal. Passou a tragédia, aí a gente tende a não tomar providências, a não precaver, a não trabalhar. Hoje nós ainda temos metade da população que não tem saneamento básico. Então a gente não consegue realmente trabalhar com a prevenção, a gente esquece. E aí eu digo a gente, estou falando nossa classe política, quem tem a caneta na mão, que tem um poder de decisão. Aí passou aquela crise, naquele momento todo mundo está lá, todo mundo aparece, todo mundo quer tirar foto, vamos fazer, vamos acontecer, 1 milhão de ideias, 1 milhão de propostas. Passou aquele momento mais tenso, como é o caso, aconteceu no começo do ano, no Rio Grande do Sul, agora nós já estamos acabando o ano de 2024, o assunto mais ou menos morreu, acabou, quem está realmente pagando toda essa conta, infelizmente, são os nossos irmãos gaúchos. Fecha, Wilson Pedroso, vai contigo. Não, porque tem a gente lembrar também, né, que não foram só os roubos, o assalto-roubo, que eu nunca lembro qual é, assalto-roubo. Quando você entra na casa da residência... Assalto é o jeito que o jornal fala. Ali é furto qualificado, né? Tiveram as pessoas que aproveitaram aquele momento para cobrar mais caro os mantimentos e outros que receberam os mantimentos por doação e desviaram. Ou seja, não Pix falso. Fora quem doou R$1 e falou que doou 1 milhão, né? É isso, verdade. Pix falso. Ou seja, no momento de solidariedade, onde o brasileiro mostrou o próprio Ricardo falou, todo aquele sentimento de acolhimento, tem uma meia dúzia que é picareta até na hora que as pessoas mais precisam. Pois é, Pix falso que eu falo, não só aqueles influenciadores que disseram que fizeram grandes doações e na verdade foi ver tinha nada, Pix falso, mas live solidária, sabe? Que tem o QR Code, o pessoal muda o QR Code, coloca um Pix que vai para outra conta, dinheiro que nunca chegou em quem precisava. Tem bandido em todo lugar, Tem bandido em todas as situações. Olha só,